Sejam muito bem-vindos ao Kira Grace Podcast. Hoje a minha convidada é exemplo de superação, é uma fofa e eu conheço a carreira dela, desde quando ela começou a se destacar na ginástica. Muito obrigada, Laís, por ter aceitado meu convite, por estar aqui com você, compartilhar histórias. A gente estava aqui já conversando sobre vida de atleta. Sim, né? sim. Vamos começar falando da sua carreira como ginasta. Como que você começou e como é que você foi seguindo na carreira durante a sua vida? Certo. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Um prazer estar com você, te rever. Bom, minha carreira de ginasta, eu comecei com 4 anos. 4 anos? Isso, lá em Ribeirão Preto. Eu fico vendo meus filhos já, tipo assim. Meus filhos fazem, sabia? E é muito legal. bom, né, pra criança. Eu vi uns videozinhos. Eles adoram. E eu comecei com 4, com 6 eu já estava competindo. E foi escolha minha. Eu que escolhi fazer o teste, eu falei pra minha mãe e tudo. Já cheguei fazendo estrelinha, sabe? Tinha você já algumas percebeu coisas. ali que você já tinha talento. E eu sempre fui aquela garota da rua, de jogar taco, jogar bolinha de gude, tudo sou eu. É moleca, né? Molecaça, da rua. E aí isso facilitou muito, né? Uhum. Quando eu fiz 10 anos, eu me mudei de Ribeirão Preto para buscar uma estrutura melhor, sabe? Uhum. Técnicos com 10 melhores anos também. Você saiu da sua cidade e foi... Isso, foi para São Caetano. Para São Caetano. E foi com a sua família? Fui sem minha família. Sem a família? Foi com 10 anos? 5 amigas. Uau! 5 amigas. E que como por é que sinal foi? A gente tem amizade até hoje. Como é que foi assim pra você, com 10 anos, assim, sair daquele cuidado ali, né, da família? Exatamente. Foi difícil meus pais também entenderem, mas foi por um sonho, né? Foi por uma vontade maior. Então, sei lá, acho que foi indo nessa coisa de treino, dedicação, estudo, que foi difícil ter um equilíbrio, né, entre estudo e isso que eu ia perguntar, assim, como é que você fazia pra conciliar ali? Não conciliava. Não conciliava, não estudou, então. Você falou, cara, não estudou assim, não a fundo. Você não se dedicava ao estudo. Não. Era assim, vou ter que me formar, vou pra me formar e o esporte é minha prioridade. Tipo isso. Tipo isso. Foi bem pouco estudo. E na ginástica, como é que você sabe, assim, quando uma pessoa, um atleta, quando você vê que essa pessoa pode estourar, por exemplo? Tem uma idade, mais ou menos? A ginástica, ela é criteriosa por conta de muita repetição. E ela engloba flexibilidade, força do corpo todo, dos dedos, barriga, tudo. Uhum. Não é o futebol que você, sabe, tá 90 minutos se dedicando. É aquele 1 minuto e 20 em cada aparelho que você tem que ser perfeito, intacto. Sim. Sabe? Então, acho que você percebe quando, sei lá, tá aguentando toda a rotina. Que é uma rotina já muito intensa, né? Quantas horas por dia? São 8 horas. 8 horas por dia. Hoje em dia tá diferente, né? Mas na hoje época em dia que é não... o quê? Menos treino? O treino mais inteligente? Hoje é mais inteligente. Não, tem mais acesso. Era um treino meio errado, né? Errava e o corpo vai acumulando. Hoje você sabe o que a americana tá fazendo, o que a romena, o que a russa, as técnicas, todo mundo posta tudo. E na época não era assim. Uhum. Era uma pressão diferente. Então você na adolescência tinha total pressão para representar o Brasil. Você tava ali, tipo, cara, essa aqui é a nova representante, né? O futuro do esporte. Isso. Eu fiz parte da melhor equipe, né? Sim. De ginástica. Equipe dos sonhos. A Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, a Jade Barbosa. E a ginástica, ela pede o corpo esbelto, né? Uhum. A gente tem o lado da balança, tá sempre comendo bem e comendo saudável. Mas você já tinha essa alimentação saudável em casa? Tinha nada. Tinha nada. Eu nunca fiz essa parte em casa. Mas aí no clube você fazia? Eu fazia. Ao longo da semana eu fazia. Aí de final de semana, puro lixo. Uhum. Lixo.
Mas quando tava em competição, aí tinha que levar focar na ali e risca. levar. É. Aí vocês começaram a competir internacionalmente, viajar o mundo. Isso. Isso sempre esse grupo. Não. Eu lembro que em 99 ou 2000 foi quando eu fui pra seleção, que eu tive minha primeira Você competição tinha quantos anos? internacional com 12 12 anos. 12 Você já anos. tava, caralho. Já tava indo pra competição internacional. E com uma responsabilidade, assim, totalmente diferente do que a dos adolescentes da sua época. Totalmente Não, de qualquer diferente. época, eu acho. De qualquer, De qualquer época. Não, abrir mão de tudo, né? Sim. Tudo. A vida do atleta, né? As pessoas veem assim, pô, ganhou medalha de ouro, pô, muito legal, tá viajando o mundo. Mas o quanto você tem que abdicar da sua adolescência, das festas, de ter uma vida teoricamente normal, né? Pra Sim. buscar o que você quer, né? Isso. E Da família também. Não, eu tô impressionada, assim, tipo, 10 anos. Eu fui morar fora com 19, já foi bem difícil, assim, tipo, cara, saudade de casa, não passava Natal em casa, não passava aniversário, ficava muito tempo longe. Aí quando vinha era rapidinho, oi, tchau, já tô indo. Nossa, né? Durante eu já chorei anos e tanto anos. nessas despedidas. Sim. Nossa. E você fala, caramba, às vezes você se pegava pensando assim, será que eu tô no caminho certo? Ou não? Você sabia exatamente o que você queria? Sabia nada. Não sabia nada. Muitas vezes eu me senti pressionada, sabe? Tem que tomar essa decisão. Às vezes eu não estava pronta, pedia um tempo, eu posso respirar aqui? Deixa eu escolher, me dá um tempo para escolher isso. E na maioria das vezes não dava tempo. Eu sentia que alguém escolhia para mim, de certa forma. Quando eu era mais jovem, Sim. né? Claro. É porque você estava ali dentro de um clube e você tinha que seguir as regras, é isso? Isso. O que eles preparavam pro ano. E você ia no bolo ali, você não tinha muito... É tipo isso. Hoje eu tenho essa consciência. Atrás eu não tive, não. Você faria alguma coisa diferente hoje, tendo essa sua consciência? Faria. O quê? Pergunta difícil demais. Mas eu faria. Sim. Eu mudaria muitas coisas, muitas. Hoje eu fico refletindo, né, da minha carreira, né, e o quanto que eu amadureci. E assim, eu era também uma pessoa que eu tinha vergonha de falar as coisas. Às vezes eu me colocava em situações que eu falava assim, caraca, não quero ir, mas putz, como é que eu vou falar que eu não quero? Entendeu? Eu não conseguia. E aí, hoje eu falo assim, cara, falar não pra mim tá tão fácil. Se eu não quero alguma coisa, não vou. Não, isso aqui não é pra mim. Opa, peraí. Não, tá tudo certo. E assim, mas por quê? Porque eu fui criando essa autoconfiança ao longo da minha vida que hoje me possibilitou fazer isso. Eu fico pensando, né, o quanto é importante que a gente incentive essa nova geração e essas crianças para que elas não passem por situações ruins ou que elas não queiram estar por conta desse... Será que eu faço? Será que eu não faço? Né? Mas hoje eu acho que é mais difícil aceitar qualquer coisa. Né? Sim. É mais difícil. Mas tem aquela galera também que estabilizou lá atrás, que tem a mesma mente. Que eu sou uma garota que eu vim da periferia. Então, eu não tive acesso de forma alguma. E ainda minha família, sabe, vivia em outros meios, assim, e trazia informação. Mas mesmo assim, acho que as nossas crianças vai ser difícil passar o que a gente passou. Sim. Da forma que foi. Eu vi um documentário, não sei qual é, se é Netflix, se é Amazon, sei lá, que nos Estados Unidos, né? Atleta A, é esse, isso aí. Isso ainda acontece muito? Cara, se conscientizaram, mas ainda acontece. Mas era comum. Ainda eu vejo, acontece. no judô tem uma atleta, que foi atleta olímpica também, ela ganhou a medalha de ouro aqui no Rio, foi a Kayla Harrison. E o treinador dela também, ela foi com 10, 11 anos pra lá, ele viajava com ela, começou a abusar dela, ela não sabia o que estava acontecendo. E ela não tinha voz, e nesse processo ela foi com ele até 21 anos. Caramba. Sem conseguir sair, sem falar pra ninguém. E aí ela se libertou, aí ele foi preso. Sim. E aí ela até, eu acho que ela tá escrevendo um filme também pra contar essa história. E ela fala muito sobre isso, porque ela fala, eu tenho que falar para as pessoas não passarem pela mesma coisa, sabe? Isso. Então, eu fico, hoje eu tenho 3 filhos, né? Quando a gente tem filho, a gente fica...
Mais Com apavorada ainda, assim, dá muito medo, sabe? Porque você não quer que nada de mal aconteça. Então você fica trabalhando nas crianças, filha, olha só, se alguém fizer isso, você faz aquilo. Ó, ninguém pode te levar, não vai pra um lugar sozinha com ninguém, não sei o quê. Só que, cara, a criança é muito inocente. É muito difícil pra ela, né? Lembro que uma vez eu falei assim, filha, se você estiver no parquinho e alguém te chamar pra sair, pra ir ver um cachorrinho ali, você não pode ir, tá? Ela, tá bom, mamãe, não vou não. Aí eu tinha um amigo meu que falou assim, chama minha filha pra ver um cachorrinho ali, por favor. Aí eu tava no parquinho assim, ele, oi, tudo bom? Você quer ver um cachorrinho? Ela, quero sim, eu quero sim. Aí eu, meu Deus, filha. Ela não entendeu. Aí assim, e isso que eu falo bastante, eu falei assim, não adianta, Sim. né? É uma coisa que não tem a maldade, né? Tem esse cuidado, assim, essa pressão psicológica é uma coisa que às vezes a gente não entende, ela vem mascarada, né? Ela vem de uma forma bem boazinha, sim, super linda, fofa, e quando vê você tá fazendo você tá o presa que você ali, não né? quer, e presa. É muito triste É essa realidade. Hoje eu sou mais vulnerável, né? Pela minha situação, e eu tenho que ficar bem alerta com o que acontece comigo, com as pessoas que estão ao redor, porque se botar a mão na minha bolsa agora eu não consigo fazer alguma coisa. Ou se botar a mão em mim, eu também não vou conseguir. Então, essa coisa de observar o que está rolando no ambiente, ou se eu vou contratar um funcionário para trabalhar comigo, eu tenho que ficar bem de olhos abertos. A gente chama isso no jiu-jitsu de estado de alerta, né? Que a gente fala que a defesa pessoal ela vem muito antes da situação física, né? E da situação verbal. É você mapear o ambiente, entender, e muito de sentir energia, né? De quem está perto de mim, quem eu vou permitir que esteja perto de mim. Porque as pessoas elas acabam se aproveitando muitas vezes de algumas situações e de fragilidades nossas, né? Quando eles te conhecem. Eles vão ali na fragilidade e... Às vezes eu percebo que tem aquela característica de que é uma coisa que eu não quero. Só que tá tão recente, tá tão na cara que eu nem falo, não é possível. Ele não faria isso, ela não faria isso, né? Nossa, até parece. Olha que cara fofa. Sim. Mas quem vê cara não vê coração. Falando dos seus títulos, tem algum título assim que você fale, pô, esse aqui foi suado, mas foi algo que, pô, me trouxe muita, muita felicidade? Cara, acho que todos foram muito difíceis. Mas eu tive um quarto do mundo no salto sobre o cavalo. E numa época que o Brasil não chegava nem perto de nada, né? Não chegava. Porque hoje a gente tem alguns campeões mundiais da ginástica, não tem? Tem alguns. campeão mundial e olímpico. E olímpico. Mas na época não existia isso. Tinha Daiane. Só a Daiane, mas com solo. Com solo, E um individual geral, que são os 4 aparelhos. Sim. E aí, sim, eu fiquei bem orgulhosa do meu resultado. Também acho que foi quarta do mundo. E você tinha quantos anos ali? 14? Mais. Uns 17. 17 17 anos. Parece que quem saiu de casa com 10 anos, 17, ela tava, tipo assim, muito madura. Já tava dona de si, fazendo tudo. Parece. Tava nada. E vem cá, vamos lá. Eu queria falar sobre o seu acidente. Como é que... Assim, eu queria entender primeiro. Você saiu da ginástica artística e foi pro esqui. Você já tinha tido contato com o esqui antes? Não. Por que teve essa transição? Como é que surgiu isso? Isso foi um convite. Um convite da CBDN, que é a Confederação Brasileira de Esportes na Neve. Eles souberam que eu tava saindo da ginástica, eu tava no Pinheiros na época. E você tava saindo, se aposentando? Aposentando. E aí fizeram um convite para fazer o teste. E a princípio eu nem sabia. Falei que não, mas que ia pensar. E aí chamaram minha amiga também, que tava saindo também da ginástica, por sinal. E aí fomos juntas. Fizemos o teste. Você se aposentou da ginástica com quantos anos? Com 20...
24? 24. Normalmente é esse o período que os atletas ficam? Não, Você acha não que tem dá pra ser um muita pouco regra. mais ou não? Dá pra ser mais. Dá pra ser mais. Mas não tem muita regra, Por que não. você estava decidindo, você decidiu parar ali? Ai, cara, a ginástica, ela pede o corpo, tipo, sabe a leveza? Uhum. Pede muito, isso não é nem o peso em si, mas conforme você vai ganhando mais peso, mais massa, Fica mais sei lá, difícil ficar fluido aí? fica. Ter essa fluidez, é isso? Faltava a modernidade que tem hoje pra real desenvolver atleta, sabe? Mas E você... entender que aquela fase hormonal, aquele pico hormonal, é só um pico, Uhum. sabe? Espera, respira, deixa passar e aí volta. Mas aí, qual foi o gatilho que te desmotivou ali pra parar? Lesões. Lesões? Muitas lesões? Muitas lesões, 17 cirurgias. Sério? Aham. 12 foi só no meu joelho direito. Jura? Eu fiz uma osteotomia nos últimos anos de treino. O que é osteotomia? Osteotomia é uma correção de valgo e varo. Tá, traduz aí, pra que eu também continue sem Sabe entender. joelho X? Aham. É tipo isso. Aí você tinha que corrigir. Aí, com o impacto, ele foi entrando Uhum. e ia me atrapalhar. Então, conforme com esse impacto, eu fui perdendo... primeiro eu machuquei o menisco, simples. Aí, depois, menisco de novo, depois menisco de novo. Sei lá, na 4ª cirurgia de menisco, já tava precisando fazer enxerto do menisco. Uhum. Entendeu? E assim foi. Até que estruturalmente meu joelho foi se derrubando assim pra dentro. Porque com 8 horas de treinamento, você, pô, desde os 10 anos de idade treinando no alto rendimento. Sim. Né? Chega uma hora que o corpo realmente tá ali. Aí Então, as lesões foram te desmotivando, você falou, cara, tá na hora de eu parar. Você já tinha pensado no plano depois, pós-atleta, não? Tinha nada. Tinha nada. Não tinha pensado. Aí quando surgiu, então, a possibilidade de competir no esqui, você falou, de repente pode ser interessante. Foi isso que te deu esse gatilho? Foi também. Sei lá, eu não queria dar um passo atrás e voltar pra casa dos meus pais. Sim. Eu não... Sei lá, parecia que eu não sabia fazer nada da vida. Só sabia fazer aquilo. Vivia aquela... Dentro do ovo, literalmente. O ovo da ginástica. Sim. E não sabia nada do mundo em si. Eu não sabia nada de mim, na real. Aí, quando eu parei, foi quando... sei lá, conheci a noite, conheci melhor a balada. Fui me conhecendo, aí fiquei com pessoas. Fui, sabe, me conhecer porque essa vida restrita sexualmente. do atleta, quando você sai, você fala assim, opa, existe vida aqui. Entendeu? Né? Você sai daquela bolha ali, e aí você vai ver o mundo, e aquilo te encanta, né? Porque a gente começa a querer viver. Eu vivi também isso muito, que nem você tá falando. Assim. Nossa, eu senti Chegou um momento que eu falei, caramba, pô, mas é muito legal ser normal, né? Isso é ser normal? Isso é ser normal? Foi isso. Aí você tava curtindo a vida, começou a entrar nesse processo de até autoconhecimento, se libertar mais e abrir a mente para outras possibilidades, assim. Aí eu vi que tinha algo diferente em mim e que eu olhava tanto para meninos quanto para meninas. E isso você não via antes? Não. Minhas amigas, parecia que elas vinham e eu, gente... As suas amigas... Até parece. As suas amigas vinham assim você. Que elas vinham. E aí, com 21 anos, que eu entendi que eu era bissexual. E teve preconceito nessa época? Muito? Teve. Mas você chegou e falou isso abertamente ou não? Para as pessoas assim que conviviam com você? Ou... Nas redes, sim. Sim. Hoje. Não, hoje sim, mas assim, na época. Na época, não. Na época você guardava. Nem eu aceitava. Você não aceitava. Nem eu aceitava. Então era uma dificuldade de você processar até na sua mente, assim, tipo, cara. O que eu tô vivendo? O que é isso, né? É isso. Eu me julgava. Quando eu fiquei com a primeira menina, eu, sabe, ficava meio escondendo. Pensava que eu teria que levar um cara pra disfarçar, sabe? Uau. Foi estranho.
Foi bem estranho. E essa menina era da ginástica também ou não tinha nada a ver? Era uma menina X. Não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. E aí você, cara, realmente, porque a sociedade era muito assim, né? Tipo, fala assim, Ainda cara, é. Ainda é. Você ainda é. sente isso hoje ainda. Ah, muito. Eu ainda sinto que tem muito preconceito, racismo demais, capacitismo, né? Hoje, que tô na cadeira de rodas, então eu sinto que existe esse preconceito. Como é que é o preconceito pra quem tá na cadeira de roda? O que as pessoas fazem? Como é que é? Ah, eu acho que pra quem tá aqui são mais os olhares, sabe? Eu tava no hotel onde eu encontrei seu marido e tava lá embaixo. Em Ribeirão, tem, né? Isso, em Ribeirão Preto. Tem uma piscina, tem academia, sauna, eu tava ali. E aí tinha uma mulher lá com o marido dela. Aí toda vez que eu passava, ela falava, ai, coitada. Aí daqui a pouco eu voltava, fui pegar o elevador, aí ela soltou um, ai, coitada. Pra você? Pra mim, assim, na cara dura. Coitada. Na cara dura, Ai, minha Deus. querida, a gente tá no mesmo lugar. Não tem muita diferença aqui. E aí, antes eu não tinha ouvido, assim, tão na cara dura, sabe? Não sei se porque o meu caso foi pra televisão, mas é um pouco diferente. E quem vive o preconceito entende o lado mal do ser humano, sabe? Um pouco mais aprofundado. E como a gente não tem acesso 100%, então você vai pegar um busão, não tem acesso, Não tem como pegar não um tem ônibus. rampa, ou... Tem ônibus que tenha... Tem alguns. Qual o nome? Adaptável, né? Adaptação. Com adaptação. Eu lembro que eu morei fora, todos os ônibus têm. Assim, é muito mais fácil. É né? muito fácil. Aqui eu quase não vejo, assim, pelo menos eu moro na Barra da Tijuca, no Rio. Aqui você não consegue chegar até lá. Às vezes o ônibus é adaptado, mas a calçada tem um buraco, não tem rampa. Aí você tem que andar pela rua, você quase morre atropelado para poder chegar lá no busão. Lá, você não acha que às vezes as pessoas elas cometem, né, esse tipo de fala, ou às vezes tem esse preconceito pela ignorância? Elas não sabem que elas estão cometendo algo que seja tão ruim, sabe? O que você acha que é importante falar para quem está assistindo e para quem tá ouvindo a gente aqui também? O que você acha que é importante falar? Olha, gente, se você estiver nessa situação, não faça isso, porque isso não é legal. Né? Acho que é legal dar essa mensagem, sabe? Sim. É difícil para eu falar também. Mas eu acho que... Primeiro é o que você falou. Bicho, estuda. Tem acesso. Entenda pelo menos um pouquinho. Porque às vezes eu vou em algum lugar, simplesmente a cadeira não passa na porta. Aí eu quero ir ao banheiro, o banheiro não entra. Você não entra, só quero fazer um xixi. Aí não entra. Tudo que é material hospitalar, boa parte das coisas, é muito caro. Então, você fica com uma vida super cara, pagando um monte e não tem luxo. Quanto mais periférico for, mais difícil é você ter uma vida, sabe, boa, assim. Ou quando foi agora no aeroporto, a gente chegou de viagem. Deixa eu tirar um cabelinho aqui do meu olho, por favor. A gente chegou... Passa mais suave. Ok? Aqui. Aí. Sai. A gente chegou de viagem, foi pegar carro de aplicativo. Aí no porta-malas eles têm o gás, ou tem uma caixa de som, ou tá cheio de coisa, ou simplesmente tá com a mínima vontade de pegar a pessoa com cadeira de rodas. Isso nunca muda. Você não vê um motorista de aplicativo com um carro adaptado. Não vê. São essas pequenas coisas que quando você vai pedir o carro, tem como botar a opção? Tem nada. Não tem não, né, gente? Não? Tem não. Não tem. Pode só colocar como mensagem pro motorista. Mas Sei. tu escolher... Aí o cara vai lá e cancela, só de sacanagem que ele faz isso. Já chamaram, eu já chamei e o cara passou direto, não pegou. Sério? Ou a gente pede pra cancelar e ele não cancela. Acontece umas palhaçadas dessas.
Às vezes Mas- ele fica parado no negócio e fala assim, você tá chegando? Não, isso aqui. Aí fica 20 minutos parado pra você cancelar. Porra, Pô, caraca. cara de pau, mano. Avisa aí pra eu Sim. ir pro próximo passo. Então, essa falta de acesso é em tudo, Kira. É em tudo. A pessoa vai entrar num site, se ela é cega ou surda, ela não vai ter acesso. Então, aquilo ali ela já não vai fazer. E é Sim. isso pra tudo. Pra tudo. Então, a gente depende da boa vontade da pessoa, de estudar, de querer fazer diferente. E vai demorar. Tem algum projeto de lei, alguma coisa assim que você levante essa bandeira, ou alguém esteja levantando pra mudar, que- pra melhorar ou não? Existe. Uhum. Existe sim. Tem muita gente já fazendo bastante coisa, mas cara, é muito pequeno, sabe? Ainda. Sim. Tem pouca grana pra isso. Até para as pesquisas, para que a gente cure a paralisia, é pouca grana ainda. Sim. E aí você, voltando a falar do acidente, você foi pro esqui por conta de, você falou, cara, vou testar isso aqui, não quero voltar pra casa dos meus pais, tô tendo uma oportunidade. E aí você já viajou pra poder fazer o campeonato ou você viajou pra treinamento? Pra treinar. Pra treinar. Eu fiquei um ano treinando. Foi a primeira vez que quando você viu neve ou você já tinha Não, eu tido já contato? tinha visto. Eu já tinha colocado esqui antes. Aham. Mas era só pra zoar, Pra brincar, né? É, Aham. pra zoar é fácil. Aham. E então no primeiro ano eu fui para o Canadá, depois eu fui para os Estados Unidos e quando eu senti real que a gente já estava esquiando bem, que já dava para encaixar alguns mortais, que os mortais eu tirava de letra. Sim. Agora esquiar ou fazer mortal com esqui que foi bem Uhum. difícil. Sim. Aí nos primeiros passos a gente fez tudo para piscina, se adaptando, e aí começou a ficar legal. Uhum. Aí quando começou a aquecer, deu sei lá, umas 3, 4 competições, e aí veio meu E acidente. vocês estavam indo bem nessas competições? Você já estava sentindo... Tava indo bem, Sim. tava indo bem, É. tava tranquilo. E aí veio o seu acidente, e o seu acidente foi tipo... Isso. Sem... Uma semana antes da Olimpíada. Uma semana antes da Olimpíada, e assim, você tava na pista andando, esquiando, como é que foi? Sabe aquela semaninha que você reduz tudo e fica fazendo um treino bem leve? Sim. Foi nessa semana. Uhum. E foi andando pra frente, não fiz Não tava fazendo triplo acrobacia, nada. mortal e caí de cabeça, não. Sim. Eu estava andando pra frente. Aí eu olhei pra trás pra falar pra minha amiga pra ela vir de lado e vir devagar. E no que eu voltei, a cabeça, aí apagou tudo. Você bateu uma Fiz árvore. assim, eu não sei também te dizer. Uhum. Pode ser que eu tenha batido o esqui contra uma árvore, ou só cruzado os esquis, que é a possibilidade mais provável. Uhum. Mas eu não tenho lembrança, não sei o que aconteceu. E quem tava ali com você não relatou? Também não viu. Também não Porque viu. ela tava mais pra trás e meu técnico tava mais pra frente. Entendi. Eu tava no meio. Sim. Então, aconteceu, não deu pra ver. E aí você então não tem lembrança, deu um apagão. Só... Você lembra de acordar quando? Aonde? Aí, logo que eu caí, eu ficava desmaiando e voltando. Na neve. Ali já jogada, deitada. E eles conseguiram já te encontrar? Logo em seguida Logo em ela me seguida, eles encontrou. viram que você, cara, cadê ela aí? Pum, É. foi pra lá. Uhum. Segundos ela me encontrou. Aí ela disse que eu tava caída lá, deitada no chão. E depois de uns 45 minutos que a gente conseguiu um resgate pra vir me buscar. Onde você tava? Qual era o lugar? Em Utah. Utah. Utah, Eles em Salt demoraram Lake City. muito, né? A gente tava lá em cima, né, da montanha. Porque normalmente aqueles no Mobile Ski Patrol, eles É. deveriam... Só que imagina eles me removerem com aquilo. Uhum. Eu já tava fraturada. Sim. Ah, então teve que ter uma equipe mais... Um helicóptero mesmo. o helicóptero que foi. Por isso que helicóptero. demorou mais tempo. Por isso. Entendi. Um resgate mais sensível. Sensível não. Enfim, fugiu a palavra. Um resgate mais robusto, né? É isso. Robusto ali pra te pegar. E aí você voltava e aí você... Desses momentos você lembra de flashes? Lembro.
Mas bem poucos, assim, eu pedi ajuda. Só que eu lembro. Aí lembro eu dentro do helicóptero, assim, eu acabei passando mal. Aí no que eu vomitei, eu aspirei o vômito. Que isso é o maior perigo de... Quando Ixi. qualquer pessoa passa, tem algum acidente, né? Que é Isso. broncoaspirar Exato. o próprio vômito. O meu filho, ele pegou ele teve bronquiolite, né? Cara, é um negócio muito sério. E aí ele foi pro hospital e ele tava com insuficiência respiratória. E eu me lembro que as enfermeiras falavam assim, você não pode dar mamar pra ele. Ele tava mamando, ele tinha 5 meses. Assim, não pode dar mamar pra ele de jeito nenhum, porque se ele vomitar, ele pode broncoaspirar, e aí não sei o que. Eu ficava apavorada, eu assim, meu Deus, o que eu faço? Não sabia o que fazer, porque, enfim, ele chorava de fome, eu não podia dar nada, porque ela falava que ele ia vomitar, enfim. Sei. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Mas aí você tava no... Então, aí você broncoaspirou. Isso. Aí, no que eu acordei lá no hospital, eles perguntaram se tudo bem, eles colocarem meu pescoço no lugar. Eu, quê? Põe esse negócio no lugar, enfim. Autorizei e tava com pneumonia por conta de ter aspirado. Aí, no que eu acordei, eu... sei lá, nem sabia o que tava rolando. Agora, se tudo bem, posso botar seu pescoço no lugar, é o quê? Porque como eu fraturei C2, C3, provavelmente ficou assim, né? Ficou mais pro lado, assim, ele Pro teve que lado, ajeitar. pra trás, sei lá como é que ficou. Então, eles fazem um furinho na lateral da cabeça, põem um pino pra poder segurar e colocar no lugar. Como uma fratura qualquer, né? Entendi. Mas, pescoço mais sensível. Sim. E aí, eles me tiraram da medicação pra eu acordar e eles terem a minha autorização. Aí acordei E lá. você tava toda sozinha doida. no hospital? Não, não. Você tava com Tava seu com as minhas técnico e com seus amigas. amigos. Suas amigas. Tinham 2 amigas. Uhum. Enfim, acordei lá toda doida, medicada, não sabia o que tava rolando. Achei que eu tinha quebrado tudo, sabe? Menos que eu ia ficar tetraplégica. Uhum. E, sei lá, foi uma das fases mais difíceis, desesperador. Quando que você soube que você ficaria tetraplégico? Foi nesse hospital? Foi ali mesmo? O médico que te contou? Em Salt Lake City. Eles não contaram literalmente, não. Eles não chegaram a falar, você tá tetra. Não. Eu que fui sentindo. Primeiro eu pedi pra minha amiga colocar o celular na minha mão. E aí eu, não mexia, não conseguia segurar. Não é possível que eu não consigo segurar o celular. Aí põe na outra. Aí, sabe, eu fui entendendo o que tava rolando. Sim. Só entendendo. Aí depois de um tempo que eles falaram, olha, pode ser que sua filha... Falando pra minha mãe. E sua mãe foi pra lá? Foi. Sua mãe foi. Foi. Pode ser que sua filha venha a óbito em não sei quantas horas. Jura? Eles acharam que você ia morrer? Acharam. Eu também. Você também? Eu já tava morta. Sensação. Sério? Sério? E que sensação é essa? Como é que foi essa sensação? Não teve uma sensação literalmente. Só preto. Escuro. E sua mãe, quando soube do acidente, saiu e foi correndo pra lá. Na hora. E minha mãe não tinha nem passaporte. Nada, nem visto. Saiu correndo, doida. Como é que ela conseguiu entrar? Não, aí ela fez. Ela fez Fez, muito pegamos contatos aí da vida e conseguimos levar minha mãe pra lá. Daí... Aí você já tava no hospital alguns dias. E aí o médico falou, olha, sua filha vem a óbito em algumas horas. Uau. Pode vir. Eu tava no respirador, eu tava... Enfim, tava toda zoada lá. E nesse meio tempo, assim, de hospital, que eu fui entendendo o que tava rolando comigo, aí eu ficava entre um super desespero de chorar, de entender o que estava acontecendo, mas eu sempre tive esse perfil mais tranquilona, sabe? Meus amigos também tentaram deixar um clima mais
descontraído, se é que mais era leve possível. um pouco, né? Muita gente ia me visitar. Tinha uma galera que ia me visitar que eu nem sabia quem era, Uhum. sabe? Isso te deu força? Deu. Muito. Acho que foi real, me deu gás. Mas é isso, não tem muita memória, né, do que eu tava dopada. Sim. E a sua mãe nesse momento aí, sofrendo demais? Como é que é? Devia Qual é o relato que ela te passou sobre isso? poucas coisas, mas ela foi forte. Ficou, me segurando de certa forma. Sim. Como eu não dormia direito e também não conseguia chamar, né, que tava com respirador. Uhum. O barulho mais alto que eu conseguia fazer era um barulho de pum, que era chamar ela assim. Uhum. Então, vira e mexe. Na hora que eu tava precisando de alguma coisa, eu fazia. Aí daqui a pouco vinha minha mãe. Aí precisava de mais alguma coisa, vinha minha mãe. Teve um dia que a gente colocou uma série pra assistir. Se eu não me engano, era aquela The L Word, sabe? Não. Enfim, é uma série. Qual o nome? Fala de novo. The L Word. The L Word. Isso. E aí nessa série. É bom o pessoal ver bem, que aí vocês podem ver também a série. Não, pelo amor de Deus. Eu ia falar pra quem tá vendo pra ver. Ou não, não assistam. De LS. Então, é bom. Enfim, mas vai. Enfim, tava vendo lá a série, aí veio uma cena de sexo, sabe? O cara namorando o outro. E nisso entrou a enfermeira pra fazer a medicação. E minha mãe deu uma capotada feia. A mulher que entrou provavelmente estava achando que eu tava assistindo pornô. E eu chamando minha mãe e soltando pum lá com a boca. E minha mãe Nada não acordava, nada de acordar. A mulher só deu uma risadinha. No final ficou tudo bem. E aí, esse processo de você sair do hospital lá e voltar pro Brasil, quanto tempo durou? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E sua mãe ficou lá com você? Ficou. Ficou 2 anos em Salt Lake City? Não, eu fui pra Miami depois. Você foi pra Miami depois? Eu fiquei 3 meses em Salt Lake. E aí, um amigo nosso médico me levou pra Miami, porque lá em Miami tem um lugar chamado Miami Project, que foi onde ficou Christopher Reeve. Lembra? Sim. O super-homem que teve um acidente, ficou tetraplégico, morreu por conta de escária. Escária é o quê? Escária é... Conforme você fica muito tempo na mesma posição, cria uma ferida, uma úlcera. E aí, nisso, não sei se na época não tinha tecnologia devida, né? Então, ele acabou tendo algum problema com isso. Hoje, como é que se trata escária? Hoje, igual essa almofada que eu tô sentadinha aqui, ela não deixa ficar tanta pressão no bumbum. Eu tô com a mão aqui, ó, por exemplo, se eu ficar por muito tempo e marcar, essa marca pode ficar pior se eu ficar todo o tempo com ela. Você tem que estar mudando de posição toda hora. Tempo. Toda hora. Aquela marquinha vermelha, tudo bem, sabe? Se amanhã você não for fazer de novo. Agora, se for todos os dias, aí ela pode se tornar uma escária. Aí aquela ferida, ela abre de dentro pra fora. Umas paradas assim, é um cuidado de atleta mesmo. Sim. Eu sinto que eu tenho que ser atleta até hoje. É isso. Acho que a vida de atleta não sai da gente, né? Mas, e a minha sogra, ela ficou internada durante 40 dias também. E aí, tinha que toda hora mudar ela de posição e tudo por conta disso. Agora que eu tô lembrando aqui que você tá falando, eu falei, cara, importantíssimo, né? Isso. Hoje eu tenho que manter muito hidratada a pele, sabe? Limpinha, fresco. Essa hidratação é o quê? Creme especial ou água mesmo? Creme normal e beber muita água. Beber muita água. E aí você foi pra Miami, ficou ali nesse hospital, aí ficou mais um tempão lá. Fiquei. Aí sim, eu devo ter ficado 1 ano e porrada.
Nesse processo, Laís, você teve algum... Você falou que chorou algumas vezes. Teve algum momento que você falou assim, caraca, cara, por que isso aconteceu comigo? E ficar pé da vida, tipo, dá uma revoltada, assim. Sim. Eu lá no hospital, logo depois que eu consegui sentar, comer, sair do respirador, eu saí do respirador cantando, que eu não tinha paciência de fazer aqueles exercícios, sabe, tradicionais. Eu comecei a fugir do hospital. Eu tava na cadeira lá, aí tinha algumas amigas minhas no hospital, e a gente bolava a segurança e vazava pra praia. Uhum. Aí ficava lá, tal, tomando um ar, entendendo. E esses momentos de fúria, nossa, no começo era muito frequente. Muito. Nossa, por quê? Porque eu só sabia fazer ginástica, sabe? Umas paradas assim. Sim. Eu só sabia fazer esporte, agora eu não tenho nenhum movimento. Como que vai ser? Como que eu vou namorar? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou... Sim, começou a passar um monte de coisa na sua cabeça Por ali. que Deus não me deixou um dedinho, pelo menos? Uhum. Então, teve muitos momentos assim. Muitos. E quando que houve essa aceitação por sua parte? Assim, tipo, cara, agora eu tenho que seguir, é isso e vambora. Depois Quer que eu te ajude eu de quero, novo? por favor. Não teve um ponto assim certo, mas eu comecei a ver vídeos e livros de outras pessoas que tinham. E isso foi te dando força. Você falou, pô, essa pessoa passou por isso, eu Se vou ela pegar tá uma força. indo, eu também vou aprender com ela e vou. Mas o momento de aceitação total, 100%, não teve, não. Todo dia são altos e baixos, sabe? Então, tem dias que até eu hoje, aceito, se tem dias você que eu não tem aceito. esses momentos assim, tipo, caraca. Tem dias que é mais difícil. Mas na maioria deles eu tô me entendendo, assim, como mulher. Vou ajeitar de novo seu cabelo, senão você vai ficar pé da vida comigo. Que eu já vi que depois. Um chifrinho, hein? Pô, Kira, deixou meu cabelo lá. Assim, tá bom? Pronto. E aí você tem ainda momentos que você se questiona, assim, tipo, caraca, né? E como é que você faz nesses momentos de questionamento, que dá uma tristeza e tal? Você é aquela que chora, você é aquela que, cara, vou pensar em uma coisa boa, vou mudar esse foco. Eu só tento não perder o dia, sabe, com isso, assim. Então, às vezes eu acordo mais ou menos e tento ganhar o dia. Independente. Se, bicho, vamos chorar, vamos passar agora, respira. Eu aceito o luto, sabe? Vou aceitando e a hora que passar... Você é filha única ou você tem mais irmãos? Eu tenho mais irmãos. Mais 2 irmãs. Mais 2 irmãs mais velhas ou mais novas? Mais novas. Mais novas. Duas. E elas moram com você? Não. Mas moram em Ribeirão? Cada uma. Seguiram no esporte ou não? Não. Foi pra outra coisa. Uma é bem novinha, tem 13 anos. E a outra é 3 anos mais nova que eu, tem 31. Ela se formou em contábeis, Marina. E você teve que mudar muita coisa na sua vida, né? Depois do acidente, assim. Desde enfim, do que você gostava de fazer, de exercício, agora dentro da sua casa também, que você falou, né? Isso. Como é que você consegue adaptar uma casa que não tá preparada ainda? O que mais foi desafiador, assim, pra você? Essas pequenas adaptações eu ainda venho aprendendo. Mas dentro de casa em si é mais a organização, sabe? De colocar cada coisa no seu lugar, para que cada cuidador que chegue ali para cuidar de mim, ele encontre aquela coisa naquele lugar. Então, sempre que um tirar, vai voltar para lá. Você é metódica? Sou. É metódica? Sou metódica? Não, né? Não. Então tá. Mas eu curto deixar organizadinho. Sim. Hoje você mora com a sua mãe? Não. Não, você mora sozinha. Moro sozinha. Legal. Pensei que você estivesse morando com a sua mãe. Não.
Você morou um tempo com a sua mãe depois que você voltou pro Morei Brasil. 1 ano depois. Depois de tanto tempo que a gente mora fora, a gente não aguenta mais morar com a mãe, não, né? Eu não aguentei. Eu não aguentei. Quando eu morei fora, eu voltei, ficava férias com a minha mãe queria mandar em mim, que nem quando eu era criança. Faz isso, faz o quê? Não, minha filha, não sei o que, não sei o que. Eu falei, calma aí, mãe, pô, calma. Assim não dá, não. Dá um desconto. É bem isso. Uhum. Quando eu senti que eu perdi a liberdade, aí eu dei de louca e fui embora. Eu mudei pra praia um tempo, fiquei lá Uhum. respirando. Mas ela mora perto de você. Mora, mesmo. Não, um bairro ao lado. Sim. Uhum. E aí você tem que ter sempre uma pessoa do teu lado. Sempre. Você tem quantos cuidadores hoje? Hoje tem 4. 4, eles vão se revezando. Isso. Entendi. Não sei revisando. Não sei como eles aguentam. Mas eles aguentam. Quando eu durmo, eu sou legal. Você é chata? Não? Ela é chata? Só às vezes, na TPM é difícil. Eu vi você vai. falando assim, não, às vezes eu fico um pouco irritada. Não, eu fico muito... Uhum. Pensa, eu quero fazer aquela coisa do jeito que eu quero. Sim. Aí vai a pessoa faz totalmente diferente. Mas às vezes dá melhor do que eu faria. Mas às vezes dá bem pior. Uma coisa que eu não sabia, eu vi numa entrevista sua também, que a sua sensação de frio e calor é diferente. Isso. Então, se eu tô sentindo frio agora, talvez você possa estar sentindo calor, é isso? Uhum. Eu perdi o termômetro do corpo. Então ele fica... As sensações... Não é sempre. Mas quando tá muito frio, eu sinto mais frio ainda do que Entendi. ali. E calor, eu não suo, sabe? Não escorre o suor. Ele fica acumulado. Uhum. Você fez um tratamento agora com célula-tronco. Você sentiu que realmente fez uma diferença muito grande? Cara, acho que fez, sim. Uhum. Pra minha sensibilidade, eu acho que fez. Uhum. Há Eu quanto tempo você tá fazendo esse tratamento? Eu fiz lá quando eu tava lá em Miami. Você desde então? Uhum. Foi em 2015 que eu fiz. 15? 15. Não. 14. Uhum. Eu tive um acidente. Aí deu 2 meses eu fiz uma aplicação. Depois de 2 meses mais uma, depois de 2 meses mais outra. Uhum. Aí eu senti que na área da lesão reduziu um pouco o sangramento que tava, melhorou um pouco a fibrose ao redor. Aí eu acho, né, que o objetivo era tipo assim, vamos ver o que sobrou, sabe? O que tá intacto. E aí eu não consegui retomar os movimentos, mas a sensibilidade melhorou um pouco. E você fica fazendo ou você fez essa vez Não. e acabou? Não tem Só mais. fiz essa vez. E não dá pra ficar fazendo, assim. Faz sentido ou não faz sentido nenhum fazer? Foi um estudo, né? Uhum. Então, agora, no próximo ano, eu espero que eu consiga participar de um estudo que está acontecendo lá em Miami. Que eles, acho que eles vão usar, eu não sei explicar direitinho, mas é um microchip e nisso ele consegue mandar sinal cérebro-corpo, corpo-cérebro. Eu vi isso em alguma matéria. Isso. Já tem outros estudos na Europa. Tá dando certo. E parece que tá dando certo. E como que eles escolhem essas pessoas que vão fazer esse teste? Pois é. Também quero saber. Você já mandou? Não mandou mensagem? Já mandou mensagem? Eu tenho alguns amigos cientistas, tenho um amigo médico e eu espero que a resposta seja positiva. Mas eu não tô achando ruim que vai demorar um pouco também, não. Por que não? Porque, dá uma aquecida. Porque se agora eles estão estudando e tá dando um pouco certo, daqui 2 anos vai estar melhor. Daqui 10 anos vai estar perfeito. Melhor. Sim. Então talvez seja melhor eu esperar um pouco. Isso aí da ciência é muito bom, né? Você vê as coisas acontecendo e essa evolução. Né? É uma melhoria absurda, né? Graças a Deus. Eu achava que eu ia andar em 10 anos. Mas vai fazer 10 o ano que vem e tá longe disso. Mas você acredita que você vai voltar a andar? Acredito. Sim. E sua Pelo rotina... menos mexer os braços, eu acho que... Sim.
E você, essa sua rotina de fisioterapia, ela é intensa todo dia? Como é que é a sua rotina? 3 na semana. 3 vezes na semana? 3 na semana. Aí, eu vou aos poucos. Uhum. Não tem muito. É complicado você treinar um corpo que não se mexe, né? E é difícil. Quais são os estímulos que você faz? Elétricos. Uhum. Eletroestimulação. Eu não sei o nome das correntes, sabe? Mas normalmente é isso. Aí eu faço o exercício tradicional de, sei lá, dobrar o braço, erguer o braço, ou extensora e flexora, glúteo. Eu faço bastante glúteo pra ficar sentada há muito tempo. Sim. Pra não ter escária. Sim. Quanto mais massa eu colocar, melhor. É isso, com eletroestimulação. Eu vi uma foto que você postou, você em pé, né? Com a ajuda de um aparelho. Isso. Como é que foi essa evolução? Como é que você se sentiu? Como foi pra você isso? Cara, foi gostoso. Eu acho que eu fiquei em pé a partir do meu 3º ano, depois. E é bom, né? Porque mexe bem com a minha pressão arterial. Porque tem uma questão também que a sua pressão, ela cai mais agora, né? Ela cai mais. Não tem contração muscular. Então, ela cai bem mais fácil. E ficar em pé foi bom. Retomar, ficar na altura, olho no olho. Normalmente eu fico sentadinha, aí eu olho assim para as pessoas, para cima. Sim. Então, ficar em pé traz isso, sabe? Essa memória. Fisiologicamente também é bom. O intestino funciona melhor. Dá uma ajuda. E lá na frente eu acho que também vai ajudar. Como eu dou uns pulinhos, pode ser que me ajude a evitar aí a osteoporose, entre outras coisas. Sim. Aí você tem uma história, né? De superação, de garra, acho que é sua determinação, é você saber lidar com você mesmo, né? Porque você tá o tempo inteiro. Eu acho que a nossa luta, você fala, a nossa luta é Laís versus Laís, é Kira versus Kira. É o tempo todo nessa luta interna nossa. Isso. Né? E aí você começou mas você já dá palestras há muito tempo. Como que é isso pra você, assim? Porque, cara, é sensacional a sua palestra. Eu tô tendo, assim, uma aula aqui com você. Tô amando fazer esse podcast, aprendendo demais. E, pô, ter uma palestra com você pra uma empresa é de assim, eu acho que as pessoas deveriam te contratar porque é uma motivação enorme, né? Pode ser. Brincadeira. É diferente, né, Kira? É diferente. A gente, normalmente, eu, né, pelo menos, não tenho paciência de ir lá na internet, ficar pesquisando. Mas quando eu ouço histórias assim, sei lá, enriquece, né, cara? Sim, total. Eu tá ali contando e falando a minha história é uma forma de eu me ouvir. Eu, sabe, de iluminar os meus pensamentos. Porque, óbvio, existe vários artigos, várias coisas na internet, talvez. Mas um relato claro, sabe, de como ser, como fazer, não tem um curso exato. Sim. Sabe? Já escreveu um livro? Comecei. Gostou? Ah, spoiler! Conheci. Spoilerzinho. O spoiler aqui. Eu espero que... Você tá escrevendo ou você pegou um ghostwriter? Uma pessoa que tá escrevendo pra você, não? Não, eu tô você fazendo mesmo com a tá minha amiga. Legal. Eu não queria pegar qualquer pessoa. E ela também é deficiente físico. Sabe? Ela me entende melhor pra colocar aí no papel. Vai sair quando esse Tenha livro? vontade. Sim. Já tem não título? Não tô colocando muita pressão. Não tem nada. Não, escrever um livro, cara, é difícil pra caramba. É muito. A gente fica assim, não, vou escrever um livro. Mas você fala assim, tá, mas como é que eu boto tudo? Eu vou esquecer de alguma coisa, você vai adicionando coisa, aí o livro nunca fica pronto. Isso. Né? Você fala assim, não, aquilo ali eu não posso deixar de contar. E quando você vê, tipo, o negócio não fica pronto nunca, né? Tipo, onde eu vou me aprofundar, né? Nessa história toda. Quem quiser te contratar pra palestra, faz como? Pelo meu Instagram.
Uhum. Só Contato. Tem aí? Contato Contato arroba aqui. Laís Souza. Contato contato Laís arroba Souza. Laís Souza. Aí a pessoa vai lá, manda um e-mail, e, enfim. Isso. Ou fala com você pelo Instagram. Aham. E você gosta de estar no palco, palestrar para milhares de pessoas, assim? Ou você tem vergonha? Cara, eu sou acanhada. É. Eu sou mais a pessoa por trás das câmeras. Mas eu tenho sentido Mas a superação é mais superação, né? Você vai lá e vai lá e faz. atleta. Atleta. É. Mas eu tenho sentido bem mais prazer, sabe, de estar ali. Uhum. É que eu sempre acho que eu fico insatisfeita, na verdade, com a minha fala. Ah, é. É. Você fica se criticando, tipo, Ah, "Puxa, você devia ter falado melhor." muito, é. Aham. Aí minha mãe fala, tá doido, fala aí, fala essa história, coloca pra fora. Uhum. E eu fico lá, contida, não sei o que eu vou falar. Às vezes eu não tô tão legal, aí a fala não sai tão legal. Uhum. Mas às vezes sai bacana. Então eu vivo essa coisa, assim. Mas continuar estudando pra melhorar. Eu, quando eu dei a minha primeira entrevista, eu comecei a chorar, porque eu tinha vergonha demais da câmera. Eu tinha pânico. A pessoa vinha falar... tanto que eu quase não tenho foto minha, tipo, no começo da minha carreira, porque as pessoas vinham, tira uma foto. Eu, ai, não, tenho vergonha, não tira foto de mim, não. Às vezes eu tenho uma foto com a mão no rosto, assim, tipo assim, não tira foto, não tira foto. Aí hoje eu me arrependo tanto, falo, pô, Então, quase devia não ter tenho foto, devia ter deixado. aproveitado. Devia ter aproveitado, É. porque a nossa geração não é uma geração que nem essa nova agora, que já cresce, tipo, postando tudo nas redes sociais, né? Ah, vamos postar o treino, vamos postar como é que foi o campeonato, vamos postar não sei o quê. Não postava não, só queria saber de treinar. Exatamente. O negócio era o treinar, que era o resultado e... Tá filmando, já e- ficava vermelha, pedia pra parar. É, Não faz isso não. chegava a câmera, Bem ou seja... isso, bem isso. Qual a mensagem que você pode passar, Laís, para as pessoas que estão, às vezes, pô, estão com dificuldade, aí ficam martelando naquilo ali, né, e com dificuldade de dar a volta por cima. Queria que você passasse uma mensagem motivacional para quem está assistindo a gente aqui. Deixa eu pensar. Sei lá, cara, acho que a gente... Todo mundo tem problema, sabe? O seu problema. E você olhar pra pessoa do lado, é muito fácil julgar o da pessoa e falar, faz isso, você vai conseguir sair dessa, Uhum. fazendo isso e tal. Quem olha de fora, julgar fica fácil. Mas quem tá ali, quem tá lá no buraco, às vezes não consegue encontrar a saída. Uhum. Então, essa coisa de dividir a história, de ouvir o outro, eu acho que é uma forma bem fácil, sabe, para salvar o próximo. Uhum. Mas a gente tem que querer de verdade que seja positivo, sabe? Sem medo de ensinar o outro. Tipo, bicho, passa o que você sabe para outra pessoa, que o outro vai passar pro outro, que vai. Mas tem que ser de verdade, sabe? Uhum. Tem que ser de coração. Sim. E a partir do momento que começa a trabalhar isso, vai rolar, vai dar melhor. Uhum. Sem tanta maldade, sabe? Vem cá, vi que você é artista plástica também, são uns 500 Laíses nada. dentro de uma Laís só. Nada. Os quadros estão bonitos, hein? Sim. Tão lindos. Eu pintava um pouco quando era criança. Pintava no papel, né? Uhum. E aí, quando foi na pandemia, eu comecei a fazer, que eu não aguentava mais ficar em casa. Uhum. Aí comecei a pintar. E, enfim, saiu algumas coisas aí. Acho que foi no total umas 20. Não foi muita coisa. Uhum. E agora saiu, né? Porque a pandemia, como é que foi na pandemia? Como é que você fazia os tratamentos, fazia as coisas? A galera tinha que tirar o sapato, trocar a roupa, ficar de máscara, álcool gel, quase tomava álcool gel Sim. pra entrar em casa. Mas não pode parar o tratamento. Não. Agora, o tratamento é bem caro, né, Laís? É uma vida cara. uma né? vida muito cara. É uma vida cara. Uma vida muito cara. Essa Hoje cadeirinha- você vive das suas palestras. Isso. Uhum. Eu vi que você tinha. O Neymar te ajudou? Teve alguma questão aí? Ele teve um envolvimento no começo, Uhum. mas agora... Agora você que toca Eu o que barco aí. toco. Eu que guio.
Vambora, toca o barco da vida Graças a Deus. e tá dando certo. Tá indo. Tá organizando aí. Às vezes fica tudo bem, às vezes fica difícil Uhum. de pagar tudo, mas tá acontecendo de uma forma legal. Uhum. Você tava falando que uma vida é cara, e é muito. Essa cadeira de rodas que eu tô, por exemplo, acho que eu chutaria uns 14 mil reais, né? Sim. E 14 mil reais é quase um carro daqui a pouco. Não, e aí você tem 4 cuidadores. Mais medicação. Mais a Mais fisioterapia. sondagem pra... Mais Cada xixi hoje é 12 reais. R$12. Eu faço 12 xixis. No mínimo. Quando eu não bebo. Você gosta de beber cervejinha? Eu curto De vez em um quando. pouco, de vez em quando. Uhum. De vez em quando. Então acaba ficando caro, sim. E vida amorosa? Tá bem. Só Tá bem. isso, brincadeira. Só isso. Não quero falar sobre bem. isso. Tudo bem, olha só. Você que manda aqui, tá? Você que manda, a gente Tá faz o bem. que você quiser. Agora eu tô solteira. Tá solteira? Você Há tava alguns namorando, meses. né? Você teve um Então, namoro. Aí, Isso. enfim. por enquanto, tô ficando com uma garota. Aham. Mas nada demais ainda. Uhum. É isso. Você quer ter filhos? Tenho vontade. É? Tenho sim. Legal. Tenho vontade de ter filhos. Mas primeiro tem que aprender a cuidar de mim. Aí eu vou ter filhos depois. Laís, eu adorei nosso papo. Foi Também. muito bom, Muito bom. muito Bem gostoso. levinho. Muito gostoso de estar aqui, de trocar essa ideia. Sim. Eu tava aqui com o roteiro na mão, mas, cara, nem me baseei no roteiro. Eu fui indo aqui com o que a gente foi conversando, Perfeito. né? Pessoal, sigam a Laís lá nas redes sociais, né? Acompanhem aí a trajetória dela. Queria agradecer a presença. A presença não. A presença, como é que eu falo? Audiência? Aí, a audiência de todos vocês. Laís, muitíssimo obrigada. Imagina, Por- né? a gente já estava aqui, seu nome já estava na lista desde a primeira temporada, assim, estou muito feliz de ter você aqui, de você ter vindo pro Rio para poder bater esse papo com a gente, tá? Muito Beijo obrigada. grande. Beijo a todos, valeu, Beijo. galera. Tchau, tchau. Tchau. Comentem aqui, tá? Compartilhem o vídeo e deem um like no canal. Valeu. Tchau.